E é por isso Estou que os com você padres aí. Estamos conservadores, juntos nessa afirmação. mas é por isso que os padres conservadores, é isso que eu quero dizer, eles focam tanto na santidade pessoal deles próprios. Por exemplo, eu estive na Espanha faz pouco tempo, e lá você sabe que eu antro da Opus Dei. E um padre tradicionalista, ele me contou que ele já falou com um padre da Opus Dei, ele já conheceu um padre da Opus Dei, um padre já velho, e ele falou: "Não vá à missa nova, mas vá à minha missa". E ele celebra a missa nova. Mas por que isso? Porque ele sabe que é um rito tão podre que, infelizmente, há a possibilidade, em vários casos, de invalidez em decorrência da falta de intenção. Só que, veja, não é justo que você ofereça aos fiéis algo que fica na subjetividade, tem que ser objetivo. Então, veja, se você sabe que a missa tridentina ela é perfeita e ela não deixa margens para as dúvidas, não devemos oferecer para os fiéis e eles não devem buscar algo que fica às expensas do gosto, não é? E justamente por essa nova filosofia, que é humanista, que é personalista, ou seja, por ser personalista, ela é subjetivista, ou seja, a missa que deveria ser algo para toda a igreja e destarte objetiva, ela acaba por interesse de subversores e de reformadores com má intenção, ficando por desejo desse grupo de revoltados ao gosto, ao sabor de cada celebrante, sendo que nós sabemos que um rito ele está lá para ser obedecido e não para a cada gosto, né, a cada, enfim, subjetividade ser alterado. Então, isso é muito triste. E retoma aqui as palavras do padre Joaquim, que ele fala que mesmo não podemos nem usar a palavra rito para a missa nova, porque a missa nova, na prática, pelas disposições, pela prática já implicada, ela fica ao gosto do freguês. Se um padre quiser fazer disso ou de tal maneira, ele faz. Sendo que na missa tridentina, ela não permite tais criatividades. E o rito em si mesmo, por ser perfeito, ele nunca estará sendo inválido, praticamente. Então, o grande problema aqui é que, por má intenção dos reformadores, dos revoltados, nós estamos numa situação em que, e é por isso que os padres conservadores, fingindo serem aqueles que vão salvar as pessoas, eles focam tanto na questão subjetiva de procure um bom padre, procure. Veja, no catolicismo antigamente, vocês podem pegar livros antigos, e você sabe que um católico ele não tinha muito escrúpulo de ficar selecionando o padre. Ele ia em qualquer um. Por quê? Porque os ritos eram perfeitos. Ou seja, ele sabe que ele pode estar, por exemplo, na missa de um ateu. Ele tem certeza que aquele é o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o problema. Nós estamos num tempo e os conservadores que fingem salvar as pessoas, eles jogam pela subjetividade. Mas é porque, no fundo, eles estão escondendo delas a questão objetiva. Ou seja, você pode ir na missa nova desde que seja a missa de um bom padre. Pera, mas por que eu tenho que escolher em qual, em qual padre eu vou se esse é um rito aprovado pela igreja? Ele não deveria ser, portanto, perfeito? Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Você, Claro que eu você entendo. tá, Claro que eu você entendo. O que eu tá, estou excluindo da minha sim, sim. avaliação é a intencionalidade. É só isso que eu estou excluindo. Eu não estou. Eu faria exatamente a narração que você fez, mudando uma frase na primeira frase. É evidente que Buinini tinha intenção de destruir. Eu não acho que ele tinha intenção, eu não sei se ele tinha intenção de destruir, eu presumo que ele tinha, mas eu posso afirmar que ele tinha a intenção de transmutar. E isso já é suficiente, porque ele não tem o direito de fazer isso. E a situação que a gente chega é a seguinte, e acho Buini talvez das figuras mais horrorosas, né? Enfim, a partir dos frutos gerados. A gente chega numa situação onde o padre que deve ser instrumento do rito passa a ser senhor do rito. E isso é um absurdo. Porque você tem o padre DJ, ele escolhe a oração eucarística, ele escolhe a música que ele quer, escolhe a sequência do rito que ele quiser. Então, obviamente, a subversão se dá quando o padre se transforma no presidente da celebração com um pregador voltado para o público fazendo um show diário. E não é só isso não, Daniel. Tem um outro agravante aí. Porque o padre faz isso porque ele sabe que precisa da aprovação do público. É como um animador de Perfeito, auditório, perfeito, entendeu? perfeito. O animador de auditório, ele precisa animar o auditório, senão ele não é nada, entende? Então a missa Assim como nova o padre, o animador católico é na isso. rede social.
A ele rede precisa social do dá a ele público. fama, Sim, a fama dá a ele poder, e o poder e a fama trazem a ele dinheiro. Ou seja, as três tentações de Cristo no mesmo ato. é. O sacerdócio não é o bastante para ele. Ele precisa do público, entendeu? E a missa nova, ela precisa do público. O público tem que ser ativo. Na missa tridentina, a posição do fiel é a posição de passividade, que afinal de contas nós estamos diante de um sacrifício expiatório pelo nosso pecado, nós precisamos reconhecer isso. Por isso que o padre Caldeirão fala, a missa tridentina é a missa do publicano, e a missa nova é a missa do fariseu, né? Que está ali fazendo festa para si mesmo. Pois não, Luiz? Professor, só para pegar o seu termo que é perfeito, a gente vê que o padre José Eduardo, naquela mesma conferência, sabe o que ele falou? Que tem muito tradicionalista que ao invés de serem os defensores número 1 da missa, esses padres, ele fala, celebram de qualquer jeito, muito rápido, sem aquela piedade. Veja, a missa é uma questão objetiva. Ele está jogando para o subjetivismo de certos supostos padres tradicionalistas que, segundo ele, por terem a obrigação de celebrar o melhor rito, deveriam celebrá-lo da melhor maneira. Isso é verdade. Entretanto, por que ele está focando tanto no subjetivo? E uma palavra que ele utilizou na conferência foi que os católicos da missa tridentina, esses que se dizem os grandes cruzados, eles são muito passivos. Veja, mas é óbvio que nós somos muito passivos. O próprio professor, e nós podemos ler, por exemplo, naquele livro, o Concílio de João 23, do Michael Davis, na realidade, é a Missa Nova de Paulo VI, perdão, do Michael Davis, nós podemos ver que o Bonini, ele foi perguntado por um abade beneditino, e o abade beneditino disse, veja, eu sou um abade, não é? E a maioria das missas que ocorrem no meu mosteiro, elas são em privado. Só que eu vejo que esse novo rito de missa, ele é feito pensando nas pessoas. E como o senhor pensa em resolver a questão do meu mosteiro? E ele disse, eu não tinha nem pensado nisso. Essa foi a literal resposta do Bonini. Veja, é porque se nós formos prestar atenção a própria questão dos fiéis responderem à missa, isso é novo. Isso vem já com Pio XII, João 23. Antigamente, de fato, as pessoas nem respondiam à missa. A Era missa, só a uma missa, a missa não precisa do fiel. Antigamente as igrejas antigas tinham os altares laterais. Ao mesmo tempo se rezava 4, 5, 6 missas, entendeu? E essa coisa que o padre disse aí, o padre José Eduardo, é a mesma coisa que o Lutero disse quando foi a Roma. É uma das coisas que vai impulsionar ele a fazer a Revolução Protestante. É o fato de ele ter visto em Roma padres rezando a missa muito rapidamente, não é? Na cabeça dele isso não podia ser assim, entendeu? Agora, se você vê aqui no mosteiro, por exemplo, né, tem o altar lateral. Então, muitas vezes está tendo 2 missas ali simultâneas, entende? Então, o padre que está no altar lateral fazendo a missa, ele precisa do público. Ele é suficiente. O rito é suficiente. Porque o que ele está fazendo ali é o sacrifício, não é? Precisa da participação do povo. Meu professor, Então, daí você vê que o padre José Eduardo, na argumentação dele, tentando refutar os tradicionalistas, ele próprio se provou modernista, porque na realidade ele tem as perfeitas concepções de que a sim, missa depende da subjetividade do padre. exato. Não, a missa é um Não, rito que deve ser obedecido. é, É ponto, acabou. é um cânon. É um cânon. A missa é um ato que é realizado. Mas, Né? mas é óbvio, todo conservador é um modernista em marcha lenta. Isso é uma coisa óbvia. A Gênese está Exatamente. lá. É. Ele é um conservador, assim como o James Martin é um progressista acelerado, né? É o, é o modernista acelerado e ele é um Se bem que no caso do modernista. Zé Eduardo, eu nem acho ele conservador. É, também não acho Eu, também eu não. nem, eu nem o qualifico, É, com todo respeito, eu nem o é. qualifico como conservador. Não, não, é Certo? o padre José Edilson, sim. Padre José Eduardo já é o progressista mesmo lá. Já é É que ele um fez um rebranding, não é? Porque atacando os tradicionalistas, ele, que era até carismático, fez meio que uma rebominação de marca, sabe? Agora ele parece até, pelo menos ele está sendo propagado pelos conservadores, é isso que eu quero dizer. Ele está nesse Não, meio, não é? não. Querendo ou não. Perfeito.
E os conservadores estão propagando um padre que fez um vídeo público Sim, alegando que a fiducia supplicans não tinha nenhuma diferença do pro que a igreja sempre pregou. pois é. Mas, ô Eu não sei Daniel, se uma esse coisa vídeo está aqui, disponível ainda, mas eu vi o vídeo, tá certo? uma coisa aqui que o senhor disse. Veja, o padre José Eduardo fez isso no Fiducia Supplicans, no Mater Populi Fidelis, nesse documento, eu não sei, da Unacaro, provavelmente ele vai fazer alguma hermenêutica. Daí você vê que esses conservadores estão sendo a ponta de lança para a defesa de todos os ardis dos progressistas. E é engraçado, ô Luigi, só para a gente finalizar, né? A nossa live, que a gente tinha combinado aqui em off, Pô, uma hora tinha e meia, né? combinado 1h30, pô. Aí nós já estamos já. Então, veja que eles procuram passar pano, enquanto lá na frente, né, em Roma, eles não estão nem aí para isso, entendeu? Tanto Túcio Fernandes, Maurício Gronchi, Leão XIV estão atropelando tudo, né? Então, o próprio Papa desmente a passação de pano deles. Eles passam pano hoje, amanhã o Papa desmente, eles têm que passar outro pano de novo, e assim fica, entendeu? É exatamente isso.